Fala Brasil, fala meu querido oitavo ano, bom dia! Saudade de vocês, meus queridos alunos, Felipe, Thiago, minhas queridas alunas, Ana Julinha, Brenda, Beatriz, Rafaela, Isabela, querida Amanda. Tô tentando puxar na memória o nome de vocês sabem que é muita gente, né? Esqueci de quem. Rafaela, já falei. Senhorita Valente, Giovana. Nossa querida amiga senhorita Canto. Maria Eduarda. Nicole. Milena. Os queridos alunos, quero dizer que estou com muita saudade de vocês. Vocês estão fazendo muita falta, tá? Mas nós vamos continuar as nossas aulas gravadas para vocês estarem assistindo, tá bom? Vamos lá. Se vocês olharam lá no portal, vocês viram lá que eu coloquei uma atividade lá chamada revisão. Então, como é que vai funcionar a nossa aula de hoje, pessoal? E como é que vai funcionar daqui para frente? Eu hoje vou dar a aula que é o último capítulo da apostila de vocês, que é o capítulo 8, que fala sobre a Revolução Francesa, a França pré-revolucionária, tá bom? Nós vamos começando a abordar esse assunto hoje. Nós já vimos a Revolução Inglesa e agora nós vamos ver a Revolução Francesa, tá bom? Como é que vai funcionar a aula de hoje? Vocês vão assistir essa videoaula e assim que vocês assistirem essa videoaula, vocês vão fazer a revisão que eu mandei. Eu mandei uma revisão. Essa revisão é referente ao livro número 1 que está acabando hoje, tá? Então é a apostila 1. Então vocês vão fazer essa revisão. Não precisa copiar as perguntas, eu quero só as respostas. Vocês, depois que assistirem o vídeo, vocês vão pegar o caderno e vocês vão botar o número 1, e colocar a resposta do lado, número 2 e colocar a resposta do lado, tá bom? Estamos entendidos? Depois que vocês acabarem de responder, vocês vão tirar foto e vão me mandar pelo portal. Tudo agora é pelo portal. Dúvidas? No portal. Exercícios? No portal. Respostas? No portal. Tudo é pelo portal. Quem ainda não assistiu aquele vídeo explicando como é que funciona o portal, eu recomendo de vocês assistirem. Aquele vídeo ali explica muito claro como é que funciona o portal de vocês, tá bom? Então, revisando, vocês vão assistir o vídeo, vão fazer a revisão e vão me mandar a resposta pelo portal. Depois que vocês acabarem a revisão, vocês vão corrigir o capítulo 7, que eu passei para casa na semana passada. Vocês vão corrigir esse capítulo 7 com as respostas que eu vou mandar para vocês, tá bom? E o capítulo 8 de hoje vai ficar para casa, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me perguntarem lá no portal, me enviem os comentários lá que eu respondo para vocês, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês, a nossa aula é pelo portal, então vocês têm que falar comigo lá pelo portal. Então não adianta chegar, dar só bom dia, professor, tô aqui, e não falar nada, não enviar as atividades. Para participar da aula, vocês têm que mandar tudo lá pelo portal, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Se quiser pode pegar o livro, pode pegar a apostila, capítulo 8, a França pré-revolucionária, Revolução Francesa. Vamos lá. Pessoal, uma palavrinha que vocês vão começar a ouvir a partir de agora é um termo que é o seguinte: antigo regime. Toda vez que vocês, a partir de hoje, em história, ouvirem o termo antigo regime nas nossas aulas, eu estou falando do período onde o poder estava centralizado na figura do rei. Guardem isso na cabecinha de vocês. Antigo regime, poder centralizado na figura do rei, tá bom? A Revolução Francesa, ela representa o fim do antigo regime, poder centralizado na figura do rei, e a vitória das ideias iluministas. Se vocês não lembraram, e é para lembrar, nós falamos a respeito do iluminismo, século das luzes, pensamento racional, e uma das coisas que o iluminismo questiona é o poder centralizado na mão do rei, o poder centralizado na mão de uma só pessoa. Então,
A Revolução Francesa, ela representa a vitória das ideias iluministas. É quando as ideias iluministas derrubam o antigo regime, que é o poder centralizado na figura do rei. A Revolução Francesa, ela vai ser mais radical do que a Revolução Inglesa. Por quê? Na Revolução Francesa, nós vamos ter a participação do povo. Vocês vão ver na aula de hoje, que eu vou falar um pouquinho para vocês e muito mais na próxima aula, que o rei e a rainha, eles vão enfrentar a fúria do povo. Não só a fúria da burguesia, não só a fúria dos nobres, mas eles vão enfrentar a fúria do povo. Então, a Revolução Francesa, ela é mais radical do que a Revolução Inglesa, tá bom? Vamos lá! Auge das ideias iluministas, Revolução Francesa é um processo anti-absolutista, é como a burguesia chega ao poder, chega no poder, mas como eu disse, diferentemente da Inglaterra, que não tem participação popular, na Revolução Francesa, a burguesia vai chegar ao poder com o apoio do povo, junto com o povo, tá bom? A França no século XVIII, ela representa o auge do absolutismo. Um dos vários Luíses que governou a França, o Luís XIV, ele vai ser chamado de Rei Sol. Aulinha básica de ciências. Quem é o centro do universo? O Sol. Então, por que Luís se intitulava como Rei Sol? Porque ele era o centro do poder na França. Para vocês terem uma ideia, o Luís XIV, certa vez, ele vai dizer que o Estado francês só existia porque ele existia. O povo da França só existia porque ele existia. Então, é o auge do regime absolutista, o auge do poder centralizado na mão de uma só pessoa, que no caso é o rei. Como sendo o centro do poder, Luís XIV vai ter gastos excessivos, ostentação, festas, bailes. Então, a nobreza francesa, eu posso falar para vocês que ela representava o glamour, o de mais importante na Europa, o de mais ostentação na Europa, estava representado na figura da França do século XVIII, tá bom? Vamos lá. Luís XIV morre, ninguém é eterno, e quem assume o trono francês agora é Luís XV. 1415. Só que ele assume a França com um grande problema. É um país quebrado. Tudo que o Luís XIV gastou, que não tinha como pagar, quando Luís XV assume, ele assume um país quebrado. A Guerra dos 7 Anos, lembra que eu falei com vocês na aula passada que a Guerra dos 7 Anos influenciou na independência das 13 colônias, que hoje é os Estados Unidos? A Guerra dos 7 Anos, a derrota para a Inglaterra, levou a França a uma crise financeira. A França assina o Tratado de Éden com a Inglaterra. Olha que tratado impressionante a inteligência das pessoas. A França assinou um tratado de que todos os produtos manufaturados ingleses iriam entrar na França. E, em contrapartida, a França venderia vinhos para a Inglaterra. Faço uma pergunta para vocês. Meu querido 8º ano, a gente consome mais vinho ou consome mais tecido? Que no caso eram os produtos manufaturados. Óbvio que mais tecidos. Então, nesse negócio, nesse tratado, a França estava tomando muito prejuízo. Porque a França comprava muito mais tecidos do que a Inglaterra vinhos. E uma outra crise que a França vai atravessar vai ser a crise agrícola. O país estava atravessando péssimas colheitas, a produção estava muito baixa e o preço dos produtos subindo. Lei de oferta e procura do mercado. Pouco produto, muita procura. O que acontece com o preço? Ele sobe. Para vocês terem uma ideia, um pão, a baguete. Não sei se vocês conhecem baguete, aquele pão de sal compridinho.
ele custava em Paris o equivalente a 80% de um dia de trabalho de um trabalhador francês. Vou dar um exemplo, transformando em números. Se você trabalhasse um dia, Nicole, e ganhasse R$10, você teria que gastar R$8 para comprar uma baguete para levar para casa. Por quê? O país está atravessando uma crise agrícola. E a sociedade francesa, como no material que eu mandei para vocês, é uma pirâmide social da França. Lembrando a respeito do material que eu envio da aula. Vocês têm duas opções. Ou vocês imprimem e colam no caderno, ou vocês têm que copiar isso no caderno, porque isso aí é matéria, tá bom? Voltando, então essa pirâmide social mostra como é que era a França. A França nessa época, os historiadores falam que ela tinha entre 24 e 25 milhões de pessoas, tá bom? O topo da pirâmide é o rei. O primeiro estado é o alto clero e o baixo clero, composto por 120 mil pessoas. O segundo estado era a nobreza de sangue e a nobreza de espada. Nobreza de sangue, família nobre, já expliquei isso para vocês, sangue. E nobreza de espada eram aqueles nomeados pelo rei do exército, que compunha mais ou menos 350 mil pessoas. E o terceiro estado era a maior parte da população, mais de 24 milhões de pessoas, que era burgueses, o povo que era os sans-culottes eram os trabalhadores urbanos de Paris, os trabalhadores que trabalhavam na cidade, camponeses e todo o resto da população. E aí é uma sociedade desigual. Por quê, professor? Quem mais gasta o dinheiro do Estado, dinheiro do governo? Primeiro estado e segundo estado. A menor parcela da sociedade é o que gasta mais dinheiro e que tem privilégios jurídicos e tributários. Muitos não pagavam impostos, muitos tinham casas, cargos sustentados pelo governo. Você vai ter caso de nobres franceses que recebiam uma pensão do Estado e não pagavam impostos. Então, era uma França muito desigual. O terceiro estado sustentava todo o luxo do primeiro e do segundo estado, tá bom? Ah, outra coisa, sempre gosto de falar isso. A França nessa época era uma sociedade desigual e estamental, não tinha muita mobilidade social. Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui para vocês. Vamos lá, pegar hoje Ana Júlia, vou pegar você como exemplo. Ana Júlia, ela é filha de um nobre, só que um nobre falido. Papai de Ana Júlia perdeu toda a herança que a Ana Júlia tinha. Nessa época eu já falei para vocês que casamento é aliança política. Não se casa por amor, se casa por interesse. Então pensa no seguinte, papai de Ana Júlia está quebrado financeiramente. O que ele vai fazer para enriquecer? Ele vai pegar sua querida filhinha Ana Júlia e vai casar ela com um rico burguês que pertence ao terceiro estado, tá? Por quê? O rico burguês, ele quer o nome que a Ana Júlia carrega, e a Ana Júlia é uma nobre, falida, mas ela não deixa de ser nobre, e ela quer o dinheiro que esse burguês tem. Então, você vai ter casos na sociedade francesa dessa época em que nobres se casam com burgueses, um interesse, uma troca comercial aí, uma troca de interesses, casamento, aliança política. E, por exemplo, eles não podiam se sentar à mesma mesa, porque um é nobre e o outro é terceiro estado, é povão. Então era uma sociedade completamente dividida. Cada um tinha a sua função, cada um tinha a sua, como é que podemos dizer, o seu espaço dentro dessa sociedade, tá bom? Vamos lá. Nesse cenário, o país então começa a entrar numa crise, que são as causas gerais da Revolução Francesa. Primeiro é uma crise política.
Você tem um rei absolutista, Luís XVI, o XV já morreu, agora já estamos com Luís XVI. Um rei absolutista, poder centralizado na sua mão, e um ostentador, gasta demais. Nós temos o interesse político do terceiro estado, a burguesia, numa maior participação política. A burguesia quer subir nessa sociedade. Lembra, a burguesia já subiu na Inglaterra, domina o parlamento inglês. A burguesia já subiu, por exemplo, na França ainda não, mas já subiu na Espanha. A burguesia está ganhando espaço. Então a burguesia francesa quer também subir politicamente, tá bom? E os ideais iluministas. Igualdade, a burguesia quer a igualdade, e a liberdade econômica, tá bom? Você tem a causa social, os privilégios para nobreza e clero. Como eu disse, nobres e cleros não pagavam impostos, são os que mais gastam e os que menos pagam impostos, ou às vezes nem pagavam. E o principal motivo da revolução, que é a crise econômica. Gastos na Guerra dos 7 Anos, aumenta os impostos, e quem é que paga imposto? Terceiro estado, burguesia. Crise agrícola, secas e geadas levam à queda da produção, o aumento do preço dos alimentos, e isso vai ser sentido principalmente pelos mais pobres, os trabalhadores urbanos, os camponeses, e o déficit público, que é a alta despesa do governo. O que é déficit, pessoal? Vocês já devem ter ouvido isso na aula do Telmo de Geografia, mas se não ouviram ainda, déficit é prejuízo. O governo, ele tem receita, o dinheiro que entra, e a despesa, que é o dinheiro que sai. Se eu estou gastando mais do que recebendo, eu fico no prejuízo. E aí, quem paga a conta desse prejuízo? São os mais pobres, os mais necessitados, que era o que aconteceu na França nesse período, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me perguntem lá no portal, que eu tiro todas as dúvidas, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá! 1789, o início da Revolução. Luís XVI, vendo que o país estava nessa crise, resolve fazer a reunião dos Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais eram representantes do terceiro estado, do primeiro estado e do segundo estado. Então, era um órgão consultivo. Quando o rei às vezes queria tomar alguma decisão que ele tinha dúvidas em como agir, ele convocava os estados, primeiro, segundo e terceiro, os seus representantes, e fazia uma reunião para poder tirar as dúvidas, poder negociar com eles e até mesmo ouvir conselhos. Mas é muito importante falar, era um órgão consultivo. Eles não tinham poder de decisão. Eles não tinham poder, os Estados Gerais na França, não tinha poder de impor a sua vontade sobre o rei. Era apenas um órgão consultivo, tá? O rei, vendo essa situação, ele convoca então os Estados Gerais. E aí, pessoal, ele também convoca o ministro das Finanças, que era o Necker. Vocês terem uma ideia, a França, nesse período, estava trocando um ministro das Finanças atrás do outro. O que era o ministro das Finanças, professor? O ministro das Finanças hoje é o que fosse o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ou o ministro da Fazenda nos outros governos. Ele era o que sabia a respeito de como estava o cofre do governo. O rei, então, convoca o Necker com que objetivo? O Necker ia para essa reunião para explicar a crise econômica que o país estava atravessando e a necessidade de mudanças. Que mudanças? Clero, primeiro estado, e nobres, segundo estado, passarem a pagar impostos. A ideia do Necker, que era uma ideia de todos os outros ministros que haviam sido trocados, que haviam sido demitidos, era o seguinte:
O país está numa crise financeira tão grande que não dá mais para o governo ficar sustentando o luxo do primeiro e do segundo estado. Eles precisam ajudar pagando impostos. E aí, a reunião começa e nós temos o primeiro impasse. A reunião vai ser por votação, no caso, a votação vai ser por estado ou por representante? Vamos lá, vou explicar isso para vocês. Se a votação fosse por estado, primeiro estado e segundo estado sempre votariam nos seus interesses. Por quê? Primeiro e segundo estado. Primeiro estado, um voto, clero. Segundo estado, nobreza, um voto. E o terceiro estado, que era a povão, burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, eles só teriam um voto. Então, o clero, primeiro estado, e a nobreza, segundo estado, se juntariam e eles teriam sempre 2 votos contra um voto do primeiro estado. Então, eles sempre conseguiriam vencer, não teria nenhuma mudança. Já se fosse por representante, vocês podem olhar aí na apostila de vocês no capítulo 8, que por representantes, número de pessoas, o terceiro estado, por ser maior, teria muito mais representantes do que o primeiro e o segundo estado. Então, se a eleição fosse por representante, por pessoa, o terceiro estado teria uma chance maior de fazer mudanças. E aí ficou esse impasse. Vai ser por representante ou vai ser por estado? Diante desse impasse, eles não chegam a acordo, o terceiro estado se retira da reunião, todos os representantes do terceiro estado se retiram dessa reunião, da convocação que o rei fez, e se declaram Assembleia Nacional Constituinte. Eles se declaram agora que eles eram os representantes legítimos do povo francês. O que estava acontecendo nesse momento? O terceiro estado estava falando o seguinte: rei, agora você vai ter que se sujeitar aos nossos interesses. O rei aceitou isso? Não. O rei, então, revoltado com essa situação, ele mobiliza as suas tropas, mobiliza o seu exército e ameaça a Assembleia Constituinte. Quem é a Assembleia Nacional Constituinte? O terceiro estado. Conseguiram entender ou tá confuso? Tá meio confuso? Então eu vou voltar a fita para ficar mais claro. Diante do impasse entre votação por estado e votação por representante, não se chegou a um consenso de como seria a votação. O terceiro estado se retira da reunião, eles vão para uma sala, que era onde fazia-se um jogo de pela, que era um jogo muito tradicional da nobreza, e eles se declaram Assembleia Nacional, ou seja, mal comparando, eles se declaram agora como o Parlamento da França. Se eles se declaram Assembleia Nacional, o rei estava agora perdendo os seus poderes. E aí, Luís XVI, vendo, olha, como é que é isso? Eu perdi o meu poder. Luís XVI, então, mobiliza os seus exércitos, mobiliza sua tropa e ameaça a Assembleia Nacional, ameaça o terceiro estado. Só que essas notícias do rei havia mobilizado tropas contra o terceiro estado, chega até as ruas de Paris. E nas ruas de Paris, o povo que já está revoltado, já está pau da vida, pé da vida, irritadíssimo com essa situação, o povo então começa a formar milícias, começa a formar batalhões pelo terceiro estado, que fica conhecido como a Guarda Nacional. Lembra, o terceiro estado é a Assembleia Nacional. E agora essas milícias se declaram Guarda Nacional, colocam a mão nas armas e no dia 14 de julho de 1789, eles tomam a Bastilha à procura de munição e começa-se então a Revolução Francesa. Então o início da Revolução é a tomada da Bastilha pelo terceiro estado, no caso, pelo povo, pelos populares. Pessoal, qual era o símbolo da Bastilha? A Bastilha, ela era o símbolo do poder monárquico do rei. Todas aquelas pessoas que fossem contra o rei
todas aquelas pessoas que fossem contra Luís XVI, contra a monarquia francesa, elas ficavam presas nessa prisão, na Bastilha. Então a tomada da Bastilha representa, a prisão estava vazia, tá? Mas ela representa, o simbolismo é, nós derrubamos o poder absoluto do rei. O povo manda o seguinte, ó, Luís XVI, temos um aviso para te dar. Agora na França é o povo que manda. Então, por isso que a tomada da Bastilha representa o início da Revolução, porque o povo derruba o poder absoluto do rei, o absolutismo monárquico na França. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, só vocês me chamar lá no portal, bota a perguntinha lá que eu respondo a dúvida de vocês, tá bom? Como eu falei no início da aula, agora vocês vão fazer a revisão. Vocês vão primeiro fazer a revisão no caderno. Não precisa copiar a pergunta, só coloca a resposta, tira a foto e me manda pelo portal. Quando vocês acabarem a revisão, vocês vão fazer o capítulo 8. Vocês vão fazer o capítulo 8 da apostila. Se der tempo, façam em aula. Se não, ele fica para casa. Tá bom? O capítulo 7, como eu já falei, vou repetir. Eu vou mandar o gabarito para vocês corrigirem, tá bom? Brasil, espero que vocês tenham gostado. Repetindo, se tiver alguma dúvida, é só me mandar lá no portal, tá bom? Abraço, tchau!